Mas ele faz o quê? Ele vê coisas mínimas, ele consegue enxergar coisas mínimas, por isso Jesus falou, ó, você tem que tirar a trave do seu olho para depois você querer tirar o cisco do olho do seu irmão. Então ele consegue enxergar muitas coisas mínimas, mas as coisas mais importantes ele não consegue enxergar. E Jesus continua dizendo assim, ó: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e de intemperança. O que é isso? Jesus está querendo dizer o quê? Jesus está querendo dizer que os fariseus, eles procuravam se limpar pelo lado de fora, mas o lado de dentro ainda é que precisava de ser limpo. É como eu costumo dizer, uma pessoa que é limpa por dentro, automaticamente ela vai se mostrar limpa por fora. Mas os fariseus, eles faziam o quê? Eles se limpavam primeiro por fora, mas por dentro estava tudo errado. E Deus, que conhece os pensamentos, que prova os corações, Ele conhece a nossa mente, Ele sabe quando a gente está fingindo, porque Jesus chamou ele de hipócrita. Hipócritas. O que é hipócritas? É fingido, pessoas fingidas. Pessoas que aparentemente demonstram uma coisa, mas por dentro são outras. Então Jesus está falando, ó: ai de vós, escribas e fariseus. Isso aqui é advertência. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Então Jesus está querendo dizer, o mais importante é se limpar por dentro em primeiro lugar. Isso aí vai se mostrar também do lado de fora. E o fariseu, ele era bem assim, ele usava vestes compridas, vestes talares, né, como aquelas vestes de advogados que a gente vê no fórum, mas eles eram pessoas que por dentro eram pessoas maldosas, eram pessoas que condenavam as outras pessoas, eram pessoas, Jesus falou assim, ó: a árvore se conhece pelo fruto. Como se conhece uma árvore? Uma árvore se conhece pelos frutos e não pela estética. Se a árvore for ruim, o fruto também é ruim. Entendeu? Se a árvore é ruim, pode ter certeza que o fruto é ruim. Se a árvore é boa, o fruto é bom. Aí Jesus fala, como é que vocês falam coisas boas sendo maus, né? Então, vindo aqui para o versículo 26, assim, ó: fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo, como eu acabei de dizer. Então, em primeiro lugar, o lado de dentro. Aí Jesus diz assim, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de morte e de toda imundície. Ou seja, eles são como sepulcros caiados. O que é o sepulcro caiado? O sepulcro caiado, caiado vem de cal, branco, né? Branco simboliza pureza. Então Jesus está falando, vocês são como sepulcros caiados. Vocês se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de morte de toda imundícia, ou seja, cheio de iniquidade, cheio de coisa errada, né? Porque o túmulo, ele é assim, do lado de fora ele é branco, ele é bonito, ele demonstra, ele é belo, né? Da mesma forma é o fariseu, Jesus está aqui criticando, falando, da mesma forma sois vós. Vocês, do lado de fora, vocês parecem que vocês são espirituais, mas do lado de dentro vocês precisam de melhorar muita coisa. Deus sempre condenou a hipocrisia de Israel. O povo de Israel também era assim. O povo de Israel fazia tudo enquanto era tipo de maldade, praticava tudo enquanto era tipo de maldade, mas quando era noite estava lá no culto, levando sacrifício, estava lá fazendo oração. Deus falou assim, ó: vocês podem multiplicar a oração de vocês que eu não vou ouvir. Por quê? Porque a hipocrisia Deus não ouve. É melhor a pessoa ser toda errada, mas sendo sincera com Deus, do que ser uma pessoa que quer ser certo e ser hipócrita diante de Deus. Deus não aceita isso. Davi, ele errou. Muita gente fala de Davi, Davi matou, Davi adulterou. Mas sabe uma coisa que eu aprendo com Davi? Que Davi foi sincero diante de Deus. Ele não foi covarde, que nem a Eva, quando pecou, que jogou para cima de Adão. Na verdade, a Eva pecou, ela jogou para cima da serpente, né? O Adão, quando Deus chegou em Adão, ele jogou para cima de Eva, e Eva, por sua vez, colocou a culpa na serpente. Ou seja, ficar achando culpados, né? Mas Davi não. Davi, quando ele peca, ele fala, eu errei sim, eu estou errado, Senhor, eu vou pagar pelo meu pecado. Ele assumiu, ele foi macho, ele foi sincero, e Deus ama sinceridade. Se tem uma coisa que Deus ama, é a tal da sinceridade. Ainda assim que você pague um alto preço por ser sincero, Deus se agrada disso. Então, continuando aqui, diz assim, ó, no 28, ó: assim também vós exteriormente pareceis justo aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade, ou seja, de fingimento, de pecado. Deus, ele não quer que nós sejamos hipócritas, fingidos, porque eu vejo muito isso no nosso meio. Por exemplo, tem pessoas que falam que é pecado isso, pecado aquilo, mas ela pratica as mesmas coisas.
no escondido muitas das vezes, porque como eu já citei, muitas pessoas criticam o fato de um cristão ir na praia, por exemplo, com sua família, mas a mesma mulher de biquíni que está lá na praia é a mesma que vai passar na sala da televisão da pessoa, na televisão que a pessoa está assistindo ali na sua sala, é a mesma mulher, entre aspas, e o cara vai estar olhando aquela mulher de biquíni. Se ele for uma pessoa maldosa, se ele for uma pessoa que tem problema com a sexualidade dele, ele vai desejar aquela mulher tanto quanto se ele estivesse na praia. E hoje existe várias maneiras, né? A pessoa pode escolher uma praia deserta para ela, não precisa de ir numa praia onde as pessoas estão ali de qualquer maneira. A pessoa pode procurar uma praia deserta para ela frequentar, para ela ir com a família dela, para ela se divertir ali, tirar um descanso, uma férias, um lazer. Não tem pecado nisso. O pecado está na sensualidade, mas me diga qual lugar que não tem sensualidade. Então eu vejo mais isso como maldade do coração das pessoas. Então olha o que continua dizendo aqui, ó, para a gente encerrar, ó. 29. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais o sepulcro dos profetas, adornai os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido cúmplices no sangue dos profetas. Então eles adornam, eles arrumam ali os túmulos dos profetas que morreram, e eles têm a hipocrisia de falar assim: ah, se nós estivéssemos no tempo dos nossos pais, nós não teríamos nos associado com o tal ato, porque foi os judeus que mataram os profetas. Deus enviava o profeta, eles matavam. Deus enviava profetas falando a verdade e eles matavam. Aí Jesus está dizendo, ó: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas e adornais os túmulos dos justos, e dizeis: se nós vivêssemos na época de nossos pais, não teríamos sido cúmplices do sangue dos profetas. Mas Jesus, sabe o que Jesus fala? Jesus, ele fala assim, ó: assim contra vós mesmos testificais, ou seja, vocês estão comprovando que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois a medida de vossos pais, serpente, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno, né? Aí Jesus fala assim, ó: por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas, perseguireis de cidade em cidade. Então essas mesmas pessoas esses mesmos fariseus falavam com Jesus aqui, que se nós estivéssemos na época de nossos pais, eles adornam ali os túmulos, né, dos profetas que já morreram, falam: se nós estivéssemos na época de nossos pais, nós não teríamos cooperado com isso, tal. Aí Jesus fala assim, ó: eis que agora eu vos envio, vos envio profetas, sábios, escribas, a uns matareis e a outros crucificareis, e a outros açoitareis nas vossas sinagogas, perseguireis de cidade em cidade. Isso aconteceu com os apóstolos. Eles começaram a perseguir, mataram, a maioria dos apóstolos morreram de mortes trágicas, de mortes cruéis, perseguiram os apóstolos, mataram os apóstolos, né? Aqueles que Jesus mandou. Então Jesus está falando: vocês são hipócritas, vocês falam, se vocês estivessem lá naquela época, vocês não teriam feito isso, mas agora vocês vão fazer da mesma forma. Então quando eu vejo muitas pessoas, por exemplo, na igreja falando: nossa, Jeremias era um homem de Deus, Jeremias pregava a palavra de Deus, ele foi lá para o templo e desceu a ripa nos religiosos, falando: consertai os vossos caminhos, não dizei templo, não fica dizendo só templo, 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 templo do Senhor, não, isso aí não resolve nada não, vocês têm que se converter de verdade. Eles falam, aí eles dizem: Jeremias era muito homem de Deus, Jeremias ia lá e criticava mesmo, porque o povo estava andando errado, ele era um profeta de Deus. Mas agora eu te faço uma pergunta, amados: se Jeremias ele viesse hoje de novo, se Jeremias viesse hoje de novo, eles fariam tudo novamente nos dias atuais, a mesma coisa que aqueles religiosos fizeram lá. É isso que Jesus está querendo dizer aqui, entendeu? Se Jeremias viesse aqui de novo, eles fariam as mesmas coisas. Se Jesus, eu costumo dizer que se Jesus viesse na terra de novo hoje, ele não seria aceito em 95% ou 90%, eu estou sendo muito ainda otimista, 95% das igrejas ele não poderia pregar. Por quê? Porque a maioria das igrejas pregam um evangelho totalmente distorcido daquilo que Deus ele quer, né? Hoje o evangelho que eles pregam é outro evangelho, é o evangelho do reino da terra, é o evangelho da riqueza, é o evangelho do reteté, do ratatá, do pula-pula, do roda-roda. É o evangelho totalmente contrário àquilo que Jesus ele nos ensinou, daquilo que os apóstolos, o fundamento que os apóstolos passaram para a igreja, né, no decorrer do tempo. O fundamento principal é Cristo, mas eles pregam, ensinam totalmente contrário ao verdadeiro evangelho. E para a gente encerrar, diz assim, ó: para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matais entre o santuário
e o altar. Então é como aquilo que eu disse, né? Lá em Números 35 vai falar que o sangue profana a terra, que muitas das vezes o que acontece? Tudo que você planta, você colhe. A Bíblia não diz, né? O Hitler, ele matou mais de 5 milhões de judeus. Jesus, quando ele morreu, Pilatos falou assim, ó, eu lavo as minhas mãos do sangue desse justo. O que a multidão falou? Recaia sobre nós, sobre os nossos filhos, o sangue desse justo. Agora eu te faço uma pergunta, Jesus era justo ou não era? Jesus era. Quando eles dizem que recaia sobre nós, sobre os nossos filhos, o sangue desse justo, eles estão chamando maldição para cima deles. Passou-se um tempo, morreu o quê? Mais de 5 milhões de judeus, né? Judeus morreram na cruzada, na grande cruzada, né? Morreram muitos judeus na cruzada também. Então o que acontece? Por isso que a gente tem que tomar cuidado com as palavras que saem da nossa boca. Mas voltando aqui, Jesus, ele quer que a gente sirva a ele com um coração sincero, um coração transparente. É como eu disse, é melhor a sua sinceridade. Se você está errado, chega para Deus e fala, eu estou errado, eu preciso melhorar, eu preciso me consertar. Mas nunca rogue para você uma santidade, quando na verdade você está fazendo aquilo exteriormente, para os homens verem. Não. Porque a pessoa, quando ela é espiritual de verdade, quando ela é uma pessoa que ela procura agradar a Deus dentro de si, ela é uma pessoa que ela não se arroga, ela não se exalta, ela não se exibe, ela fica, ó, quietinha no canto dela. Geralmente o homem de Deus, ele não fala muito, ele observa muito e fala pouco. Homem de Deus, mulher de Deus, fala pouco e observa muito, fala muito pouco. Mas os fariseus não, os fariseus eles se arrogavam, né? Então essa palavra que eu gostaria de deixar para o nosso entendimento, que a gente venha entender, que a gente venha a deixar de ser religioso, supersticioso, porque como eu disse no início, às vezes a pessoa dá mais valor à palavra do homem do que a palavra de Deus. Por exemplo, o catolicismo romano, a pessoa dá mais valor ao Papa, aquilo que o Papa fala, do que aquilo que a Bíblia diz. Às vezes a Bíblia condena algo, mas o Papa foi lá e falou alguma coisa, e as pessoas deixam de obedecer a Bíblia para obedecer o Papa. Por quê? Porque na época que a Bíblia foi traduzida para o latim, para ninguém ficar conhecendo Bíblia, o que o Papa falava era o que valia. As pessoas vivem dessa forma até hoje, elas não procuram se fundamentar na Bíblia, elas querem saber aquilo que os outros falam, elas não estudam a Bíblia, elas não analisam as Sagradas Escrituras. Por isso que muitas pessoas são enganadas, infelizmente, por esse sistema religioso exterior, muitas das vezes mentiroso, que está levando milhares de pessoas para o inferno. Não é só a prostituta, o bandido, não é só essas pessoas, né? Enganadores, maliciosos, adúlteros, prostitutas. Não é só essas pessoas, se elas não se converterem, não é só essas pessoas que vão ser lançadas no lago de fogo. Não é só essas pessoas. Aqueles que vivem na heresia, muitas das vezes, que acham que estão salvos, não estão não. Entendeu? A Bíblia diz que uma das obras da carne é a heresia. As pessoas que ficam vivendo de heresia, ensinando heresia para os outros, levando as pessoas ao engano, elas também vão ser condenadas se elas não se arrependerem dos seus pecados. Então essa palavra que eu deixo, amados, que você tenha entendido essa palavra de Deus aí, e que o nome de Deus ele seja glorificado em primeiro lugar, em nome de Jesus. Amém?